Jesus saiu e partiu do templo. Seus discípulos vieram até ele para mostrar-lhe os edifícios do templo. Jesus disse-lhes: Vejam, não restará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Enquanto ele se sentava no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o início das dores. Então, eles vos entregarão para serdes perseguidos e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e se odiarão. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Refletindo sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus, capítulos 24, versículos de 1 a 14, e comparando-os com o estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o desdobramento das suas palavras proféticas. Jesus forneceu uma visão geral das condições mundiais que marcariam o período entre a sua ascensão e os dias que antecedem sua segunda vinda. As descrições, embora amplas, ressoam profundamente com o nosso mundo atual. É quase como se estivéssemos recebendo uma lente espiritual que nos permite ver o nosso mundo através das revelações proféticas de Jesus. Quando comparamos os eventos atuais com suas palavras, fica claro que estamos nos aproximando do cumprimento de Mateus 24, de 1 a 14. Guerras e rumores de guerras dominam as notícias, com nações se levantando contra nações e reinos em conflito com reinos. Relatórios globais mostram que muitas regiões estão lutando com a fome e a desnutrição. Terremotos estão se tornando mais frequentes, abalando partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. Mas é crucial entender que nenhum desses eventos, isoladamente, indica singularmente o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, eles coletivamente pintam um quadro maior. Quando Jesus chamou esses eventos de início das dores, ele estava proporcionando uma vívida ilustração. A frase original pode ser comparada ao início das dores de parto. Qualquer pessoa familiarizada com o nascimento compreende a natureza das contrações. Elas começam leves e depois crescem em frequência e intensidade. Traçando esse paralelo, não deveríamos procurar um evento monumental sinalizando a volta de Jesus. Ao contrário, o aumento da frequência e intensidade de guerras, fomes, terremotos e outras tragédias servem como indicações coletivas. Assim como contrações pontuam o caminho para um nascimento iminente, esses eventos significam que a criação está gemendo, aguardando ansiosamente a segunda vinda de Cristo. O que você, como filho de Deus, precisa observar é a frequência e a intensidade desses eventos. Essa perspectiva é essencial na nossa interpretação. Enquanto é fácil olhar para um evento significativo e declarar que é o sinal, Jesus encoraja uma visão mais ampla. Coletivamente, esses sinais representam o início das dores. E, como as dores precoces do parto, elas nos preparam para o que vem pela frente. Além disso, a significância não está apenas em reconhecer esses sinais, mas na postura do coração que eles encorajam. Se realmente acreditamos que estamos vivendo no início das dores, isso deve incutir uma urgência em nossos corações. Uma urgência de que o tempo está se esgotando.
de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, de entender que estamos cada vez mais próximos do livro de Apocalipse, de espalhar o Evangelho, de aprofundar nosso relacionamento com Jesus e de sermos embaixadores da sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Uma e outra vez, precisamos lembrar que estamos literalmente vivendo no início das dores. O início das dores não é mais uma profecia. Eles estão aqui. Os dias em que você vive são o início das dores. Os dias em que você vive são o fim dos tempos. Os dias em que você vive são proféticos. Os dias em que você vive são uma encruzilhada da eternidade. Os dias em que você vive são o desdobramento da revelação. Os dias em que você vive são o testamento da verdade predita. Os dias em que você vive são as páginas finais da história terrestre. Cada manchete, cada tragédia e cada interrupção global não devem nos empurrar para o medo, mas para uma fé mais profunda. É um chamado para entender os tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso aconteceria. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis. Mas que sirvam de lembrete de que estes são apenas os começos. Assim como as dores de parto culminam na alegria do novo nascimento, estas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle. Mas lembre-se, servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. Tudo não está fora de controle. Ele trabalha todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 fariam parte dos últimos dias. Os tempos perigosos que você constantemente ouve falar, rumores de guerras, pessoas morrendo e a sensação de insegurança, não devem te desanimar. Jesus disse que você não deveria ser perturbado. Não importa o que aconteça neste mundo. Não importa o que o governo faça no país em que você mora. Não se desanime. Não viva com medo. Lembre-se de que Deus ainda está em seu trono. E enquanto Deus ainda estiver em seu trono, você não precisa ter medo. Não precisa viver com medo. Deus está te observando. Tudo o que você diz, tudo o que você faz, Deus está observando. Cada movimento que você faz, cada passo que você dá, Deus está te observando. Nenhum segundo passa em que Deus não tenha seus olhos em você. Deus está te observando onde quer que você esteja agora e o que quer que esteja fazendo. Saiba que Deus está te observando. Normalmente, quando eu digo isso para as pessoas, elas ficam nervosas, com medo e apreensivas. Mas o problema é que elas ainda veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem estão em inimizade. Se você nasceu de novo, o fato de que Deus está te observando não deve trazer medo ao seu coração, mas deve te dar paz. Uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Uma paz que não vem deste mundo. Você não é mais inimigo de Deus por causa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem jamais te amou como o Senhor Jesus te ama. Ele morreu por você. Experimentou a morte mais profunda por você. Deu a sua vida por você. E agora, neste mesmo segundo, Ele é o único sentado à direita do Pai, advogando por nós. Tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por você. O que Ele fez por você, sua noiva. Agora, como sabemos, a Bíblia nos diz que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos verdadeiramente na 11ª hora e no 59º minuto da civilização humana. Podemos ver que tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 está acontecendo agora. Um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle é visto em Daniel, capítulo 4, versículos de 24 a 27. Esta é a interpretação, ó Majestade, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra meu Senhor,
o rei. Você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá capim como o boi e será encharcado com o orvalho do céu. 7 vezes passarão por você até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre os reinos da terra e os dá a quem Ele quer. O comando para deixar o toco da árvore com suas raízes significa que seu reino será restaurado para você, quando você reconhecer que o céu governa. Portanto, ó Majestade, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados, fazendo o que é certo, e a tua iniquidade, sendo gentil com os oprimidos. Talvez então a tua prosperidade continue. Imagine que Nabucodonosor era um rei que muitas vezes tomou glória e adoração por seu império. Sob seu governo, o Império Babilônico foi um dos reinos mais poderosos do mundo. E Babilônia cresceu em uma cidade formidável. Nabucodonosor era tão alto quanto um ser humano poderia alcançar. Todos estavam abaixo dele. Ele tinha tantos recursos à sua disposição e recebia glória e adoração por isso. No que diz respeito a Nabucodonosor, não havia ninguém mais alto do que ele. Mas Deus humilhou este homem e por 7 anos ele foi colocado de joelhos e teve que comer capim como um animal selvagem. Isso nem é a parte impressionante do contexto. Quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o domínio de seu império. Mas Deus reduziu o imperador para mostrar que ele ainda está no comando. Nabucodonosor foi conhecido como o destruidor das nações, mas foi reduzido a comer capim. Eu digo tudo isso para destacar o fato de que Deus ainda está no controle, independentemente da direção que o mundo toma. E o Deus que está no controle é o Deus que está te observando. Você não precisa viver com medo em sua própria vida. Qualquer que seja a direção que sua vida tome, lembre-se de que Deus ainda está no controle. Não importa quem te traiu, pode até ser seu cônjuge que te traiu. Mas lembre-se, Deus ainda está no controle. José foi traído por seus irmãos. Mas quem estava no controle? Deus. Não é maravilhoso que Deus esteja te observando? Aquele que está, em última análise, no controle, está interessado em sua vida e na vida da sua família. Aquele que te ama está interessado na sua vida. O que mais ele precisa fazer para te mostrar que te ama? Ele é a razão pela qual você vai para o céu. Você não vai para o céu porque é uma boa pessoa. Há muitas pessoas boas no inferno agora. Ser uma pessoa boa e moral não te garante um segundo no céu. Você não vai para o céu por causa da quantidade de dinheiro que doou. Você não vai para o céu por causa da quantidade de pessoas que ajudou. Seu sobrenome, a quantidade de tempo que você ora, nada disso te garante o céu. O número de cultos que você frequenta não te ajuda. A verdadeira razão pela qual você vai para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há 2000 anos e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nós merecíamos o fogo do inferno. Merecíamos a destruição eterna. Merecíamos experimentar a ira plena e ilimitada de Deus. Merecíamos estar naquele lugar onde o rico entrou na história do homem rico e Lázaro. A Bíblia diz: "E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Merecíamos ir para aquele lugar de choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." É o amor de Deus que nos salvou daquele lugar. É o amor de Deus que nos salvou da eternidade no inferno. Jesus veio e pagou o preço.